gravar antes que eu me esqueça, né? Compartilhar com vocês minha tela. Tudo bem. Deixar aqui no cantinho. Vou esperar mais um minuto, pessoal, tá? Porque às vezes tem colega que tá chegando aí. Povo, como é que tá sendo aí a quarentena para vocês? Vocês têm conseguido fazer os trabalhos? Sim ou nem? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá muita É. coisa? Não é, mas é que, tipo, acumula. Tipo, dá preguiça de fazer. Eu entendo vocês, pessoal. Eu entendo completamente vocês, tá? Importante não surtem, não. Anotem o que tem que fazer e vão fazendo, né? O mais gostoso é, na verdade, você conseguir fazer, riscar ele, falar, entreguei. Você faz uma listinha, faz ele, risca e manda, tá? Não precisa ficar horas fazendo um trabalho, mas também você não precisa fazer um trabalho porco garranchado. Faz um trabalho, né, dentro das suas possibilidades, né? Até porque não tem uma matéria só, são várias matérias. A Ju já me acostumei um pouco com a situação. Pessoal, tá loucura para todo mundo, né? Tá loucura para todo mundo. Vocês Fala, pensem... Dino, Oi? você pode contar de 3 até 1, por favor? Hã? De 3 até 1? É. Vai. 3, 2, 1? Não entendi, não. Contagem regressiva? Ah, entendi. Essa foi boa, gostei dela. Quem que ensinou isso pra vocês? Ah, eu dei a ideia. É que tá bombando na internet para ver a reação dos professores. Ah, entendi. Eu não... Boa. Pegaram de surpresa, gostei. Por incrível que pareça, né, nesse cenário que a gente vive aí, de loucuras e loucuras, só o Enzo batendo rangão, sorte a nós. Ter uma surpresa boa é bom. Quem mais tá aí? Não consigo ver vocês todos de uma vez, né? Cadê? Oi? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês todos. Não sei. Peraí. Ah, é porque eu tô apresentando minha tela, né? Tá, beleza. Bom, vou ficar passando aqui, eu vejo a carinha de vocês. É assim, tem Oi. em cima do quadrado, onde fica as imagens, tá vendo que tem quatro coisinhos? Clica no que tem vários quadradinhos e se ainda assim não aparecer, você amplia. Ampliar. Você não vai poder ver todo mundo, porque você está compartilhando a tela, mas você vai poder ver um pouquinho mais, digamos. Entendi. Deixa eu ver se eu parar de compartilhar como é que fica. Não, aí eu consigo ver a maioria. Mas se eu compartilhar, aí eu não consigo, entendeu? Não consigo. Ó, aqui todos que estão com a câmera ligada eu consigo ver. Eu acho. Não sei. Eu acho que os que não estão aparecendo não estão com a câmera ligada. Pode ser isso também. Não, beleza. Ótimo. Bom, povo, então vou compartilhar. O papel de parede do Call of Duty ali atrás. Isso aqui é Battlefield. Respeita. Vamos lá. Povo, seguinte. Ó, trouxe temas de atualidades para vocês de agosto, tá? Ai, Vladimir, por que você fica trazendo notícia pra gente? Só tem notícia ruim? Não é bem assim, né? Nós temos, infelizmente, assim, as notícias que repercutem são as ruins, mas a gente também tem que dar atenção para as boas. A grande questão é, ambas caem no Enem e ambas caem nas provas. Vocês vão sofrer com isso? Não precisa sofrer com isso. Vocês só precisam saber um pouquinho de cada uma, ter um mínimo de noção, certo? Porque o que acontece vem de um histórico, né? Então, sempre acontecimentos novos têm uma raiz histórica, tem um caulezinho lá no passado, sempre, tá? Então, eu trouxe alguns temas que foram repercutidos aí em agosto agora, tá? Ou seja, atual mesmo. Muito bem. Estou compartilhando, né? Tô, beleza. Muito bem. Povo, questão 1, retirada do Enem de 2017, tá? Apenas um comentáriozinho, apenas uma questãozinha para comentar, depois são só notícias mesmo, certo?
Então, exemplo 1, vê se vocês conseguem ler comigo aí, ó. Palestinos agruparam-se, notícia da UOL, tá? De 2012, mas que foi usada em 2017, ou seja, 5 anos atrás, né? Então, o Enem de 2017 trouxe uma notícia de 5 anos atrás. Palestinos agruparam-se em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre, em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas. A nossa querida ONU, vocês já estão carecas de saber, né? O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaço. Quem conhece buzina aí, né? Todo mundo conhece buzina? Quem gosta de ouvir buzina, barulho de buzina? Não, ninguém? Achei que todo mundo gostasse. Bom, tudo bem. E dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral da ONU, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Então, eleva o status do Estado palestino perante a organização. Que organização é essa? A ONU, queridos amados. Então, dito isso, a mencionada resolução referendou. Vocabulário agora aqui com o tio Pala. Referendou, referendar. Professor, tem a ver com oferenda? Absolutamente não. Referendar vem do latim referendum, que significa apuração de votos. República Romana. É o primeiro ano, tá vendo isso comigo, tá certo? Povo, referendar tem a ver com apuração de votos, tá? Então, referendou. A ONU levou essa questão à frente. A questão do reconhecimento internacional do Estado de Israel. Dito isso, leiam durante 1 minuto aí as alternativas, me digam qual que está, né, qual faz melhor aí alusão ao que ela referendou, ou seja, esse referendo que ela levou representou o quê? Certo? Ela referendou o quê? Vamos lá. A delimitação institucional das fronteiras territoriais está dizendo, então, que a ONU levou para votação quais seriam os limites do território de Israel? Absolutamente não. B, o aumento da qualidade de vida, ela levou para votação sobre o aumento da qualidade de vida da população local? Está dizendo isso na notícia? Vocês conseguiram ler isso? Eu, pelo menos, também não. C, a implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Vocês viram alguma palavra escrita Israel ou israelenses na notícia? Também não. Qualquer dúvida sempre volta para o enunciado, sempre volta para a notícia. Ele é o teu porto seguro. D, o apoio da comunidade internacional à demanda nacional. O que seria a demanda nacional, pessoal? O que vocês acham que seria a demanda nacional aqui? Dizendo que a nação, no caso os palestinos, foram comemorar nas ruas porque a ONU levou o referendo e deu certo. A maioria votou a favor de reconhecer o Estado da Palestina como um Estado não pertencente à ONU, mas como um Estado observador da ONU, certo? Então, ele estaria dentro das discussões, estaria a par das discussões, mesmo sem ser um Estado membro, mas um Estado reconhecido, certo? Então, muito bem, os palestinos comemoraram, essa foi a questão nacional da Palestina, certo? Então, dito isso, a letra D faz sentido para vocês? Sim ou não? Professor, estou meditando aqui na minha casa, acabei de sair para comer uma coxinha na cozinha, não estou nem na aula. Sim. Eu acho que faz. Muito bem. Povo, olha só, a última linha entrega a questão. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Então, significa que a ONU está apoiando o reconhecimento, ela está levando a questão à frente, a questão do reconhecimento da Palestina. Por quê? Durante anos, então, do seu território não reconhecido, dados conflitos internos com o Estado de Israel, pela chamada Terra Prometida, certo? Eles conseguiram finalmente o reconhecimento, depois de anos. Então, aí esse reconhecimento, pessoal, ele aconteceu em 1947, mas a UOL ela traz como aniversário, em 2012, desse referendo,
certo? Então, significou o apoio da comunidade internacional. Quando a gente for falar em ONU, pessoal, vocês vão pensar automaticamente em comunidade, em opinião internacional, tá? Sempre pensem nisso. A ONU então, é como se ela representasse a opinião internacional, a comunidade internacional, beleza? Então, por exemplo, a visão internacional do Brasil geralmente tem a ver com as visões que são colocadas nas reuniões da ONU e disso para com outros países também, tá? Então, letra D é o nosso gabaritson, belezinha? Tranquilos? Muito bem. Aqui estão os comentários das questões. Pessoal, para ficar mais por dentro, vejam sobre a criação do Estado de Israel, tá? Como eu falei, tem sempre uma raiz histórica da coisa, né? E a raiz histórica é os conflitos entre árabes e judeus por esse território. Tranquilos, tá? Alternativa D. Seguindo agora com as notícias quentes de agosto. Explosão no Líbano, né? Comecinho de agosto aí. Oi. Aí sim, alguma coisa bem atual. É o quê? Não entendi. Eu posso fazer... Calma aí, pode deixar o Gustavo falar primeiro. Não, pode falar. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Já fez. Por que muitas pessoas lá do nosso governo... Pode falar. Alô? Maria. Desculpa, eu liguei sem querer. Por que muitas pessoas do nosso governo aqui do Brasil, de hoje, eles parece que apoiam Israel? Por quê? Qual é o interesse deles? Porque é o seguinte, primeira coisa, que em Israel tem petróleo. Segunda coisa, qual é o país que apoia Israel? Uma dica, o país lá da América do Norte. Estados Unidos. Ah, já entendi, capitalismo. É uma política alinhada à política estadunidense. Tranquilões, tá? Então, o exército estadunidense sempre cedeu tropas, né, para o Estado de Israel para combater os palestinos, ok? Por quê, professor? Porque o Estado de Israel, né, ele se demonstra um pouco mais aberto às negociações da globalização para com os Estados Unidos do que o Estado da Palestina, certo? Entra então também os interesses, porque os Estados Unidos eles têm bases militares em Israel, portanto uma zona de influência política e militar estadunidense naquela região. Então os aliados, né, de Israel são os Estados Unidos. Se o Brasil tem a política alinhada com os Estados Unidos, logo ele vai apoiar o Estado de Israel e não o da Palestina, certo? Então, muito bem. Seguindo, sem problemas, anytime. Explosão no Líbano, pessoal. Então, essa explosão ficou-se pensando, esperando que algum grupo terrorista assumisse e pedisse para si a titularidade, a autoria do atentado. Porém, isso não ocorreu, né? Ela aconteceu na zona portuária de Beirute, no armazém que abrigava nitrato de amônia, certo? Além do porto, outros bairros ao redor é ótimo, né? Ao redor tiveram as suas propriedades, suas delimitações destruídas, deixando muitas pessoas desabrigadas e fazendo com que o governo declarasse estado de emergência. O grande problema é, pessoal, pode se configurar, assim como configura-se, né, uma crise humanitária. Por quê? O Líbano depende muito da zona portuária, porque a zona portuária é onde abastece-se o resto do país com alimentos que o Líbano não produz. Ou seja, o Líbano importa os produtos, da mesma maneira que o Líbano também exporta alguns produtos, principalmente o gás natural. Então, vejam só, lascou-se a região do Líbano tanto para vender quanto para comprar produtos. Ou seja, está difícil tanto para abastecer como também para sair produtos do país. Então, as zonas portuárias, principalmente em países que dependem muito da exportação, são prejudicados, certo? Dito isso, configura-se uma crise humanitária, tá? Vocês viram comigo na Venezuela, lá, que, dada a crise no abastecimento de alimentos, a população tende a migrar para outras regiões. Ela tentando migrar para outras regiões, tem-se, obviamente, emergência de movimentos, né, de tendência xenófoba, recusando imigrantes no seu país. Então, uma coisa vai ligando com a outra, certo? Então, diante dessa crise humanitária que pode se configurar no Líbano,
A comunidade internacional, sobretudo países como a França, se disponibilizaram a ajudar junto ao Banco Mundial, concedendo empréstimos ao Líbano e nos valores que vocês já viram referidos, entre 605 milhões a 760 milhões para a recuperação da zona portuária. Detalhe, o prejuízo foi calculado nos bilhões, mas está se estimando emprestar 160 milhões. Só tem um pequeno probleminha. A aristocracia do Líbano sempre foi a mesma, com a mesma religião e com os mesmos políticos. Então, nesse sentido, quem se apresenta como uma figura proeminente, pedindo que haja uma abertura política no sistema do Líbano, é o presidente Emmanuel Macron, da França, que é como se fosse uma espécie de chantagem que diz: abram esse sistema político de vocês, deem margem para o pluripartidarismo, certo? Para que nós possamos emprestar essa grana a vocês. Caso contrário, serão aplicadas inclusive novas sanções e serão também reajustadas taxas alfandegárias. O Líbano sempre teve alguns privilégios pela situação dependente da exportação que ele tem para com os outros países. Então, uma espécie de jogo de cintura que o Líbano vai ter que ter. Ele vai ter que fazer uma abertura, uma reestruturação política interna se ele quiser ser ajudado, certo? Então, é aquilo. Cavalo dado não se olha os dentes, Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vai ser concedido o empréstimo, mas, de outro lado, vai ter que haver abertura política. As tensões só aumentam, cenas dos próximos capítulos. Ô, professor, eu tenho família no Líbano, E meu avô, ele mora aqui no Brasil, mas ele tem a televisão de lá. E muitas pessoas que moram lá estão brigando muito com o governo por isso, porque eles querem que o governo abra para eles conseguirem ganhar dinheiro, para eles conseguirem ter uma coisa mais fácil para eles voltarem à vida normal, e o governo não quer abrir. O governo tem se demonstrado inflexível diante dessa situação, Mas sempre foi aquela mesma questão, é uma espécie, pessoal, também de resistência cultural, Então, para eles, para os mais antigos, para os conservadores, conceder essa abertura política, essa flexibilização, significaria abrir mão das tradições e, obviamente, também do privilégio daqueles que sempre se mantiveram no poder. A gente tem que pensar nesse sentido. Muito bem. Foi a Júlia que falou comigo, né? Povo, alguma dúvida aqui? Comentários, críticas, sugestões? Não? Choros? Beleza, vamos lá. Agora entra, então, uma questão que vocês já devem imaginar e que vocês devem fazer links mágicos na cabeça de vocês, nessas cabeças brilhantes. Corrida eleitoral e racismo nos Estados Unidos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Muito bem, Donald Trump e Joe Biden são figuras de oposição. Donald Trump representando os republicanos e Joe Biden os democratas, certo? Em suas convenções partidárias. As eleições estão previstas para 3 de novembro. Detalhe, me diga alguém que está aí, levanta a mão para o alto, liga a câmera, buzina, faz alguma coisa. Se alguém tiver alguma sugestão sobre como realizar uma eleição num país sem que as pessoas precisem ir para a rua e de maneira que, se isso acontecer via online, não hajam fraudes. Tempo na tela. Simples, não faça eleições. Muito bem. Quem falou foi o Enzo? Misericórdia, sim, não. Exatamente. É isso que o Donald Trump e os outros congressistas falaram. Chegaram à Casa Branca, olharam para os seus respectivos relógios e disseram: misericórdia, sei não. Então, pessoal, será que as eleições vão acontecer? Se vão acontecer, como fazer um apuramento é ótimo, né, Paladino? Uma apuração dos votos de maneira que não hajam fraudes e que seja algo preciso. Complicado. Se as pessoas tiverem que sair na rua, será que vão ser feitos, então, horários diferentes, de acordo com os grupos de risco? Um revezamento? Isso não vai implicar, de qualquer forma, uma grande demanda de álcool em gel, estrutura, preparação, limpeza, saneamento, condições para que seja feita a eleição dentro das diretrizes de segurança?
os gastos que vão ser feitos provavelmente vão triplicar, né? Os colégios, vou contar algo para vocês fingem que eu não falei isso, mas os colégios só não abriram ainda porque o setor público não tem dinheiro para conseguir os materiais necessários para que as aulas voltem. Máscara, álcool em gel, produtos de limpeza. Vocês imaginem que para seguir as medidas de segurança, os colégios públicos dependem, eles não podem exigir dos alunos do setor público, das famílias que dependem da rede pública, esses materiais. O setor público tem que disponibilizar, mas não tem orçamento suficiente para isso. É por isso que foi postergado até agora, né? Claro que esse é um dos motivos, com certeza tem a questão também da curva que nós estamos observando no país, né? A curva que demora-se para achatar a curva de mortes. Tá? Da mesma forma que tudo que for angariar eventos, né, que são promovidos pelo governo, obviamente que eles vão repercutir e exigir uma demanda do orçamento público, certo? Então, muito bem, já vimos essa questão. Agora, pensem no seguinte, se fosse só o problema, né, das eleições acontecerem, até que estava bom. Porque o que acontece é que o Joe Biden, pessoal, é ex-presidente do vice-presidente Barack Obama, certo? Perdão. Ele é ex-vice-presidente do ex-presidente Barack Obama, certo? O que isso tem a ver, professor? Mas, meu Deus, que daí? Gente, Barack Obama, né, presidente negro dos Estados Unidos, e que, pessoal, tem sido retomado no discurso, né, dos já conhecidos protestos que nós estamos vendo se intensificando nos Estados Unidos. Primeiro aconteceu com o assassinato, né, do George Floyd, e depois, pessoal, recentemente tivemos aí, né, o ataque, eu vou chamar de ataque, chame do que você achar necessário, de acordo com o que a notícia traz, né, do Jacob Blake, né, um negro que foi abordado, né, durante uma abordagem policial, foi solicitado para que ele descesse do carro, câmera de estabelecimento filmando a cena, ele desceu do carro, parece que ele se direcionou ao porta-mala e os policiais desde então o alvejaram com pelo menos 7 tiros, né, pelo corpo todo, baleado nas costas durante a abordagem, né, e os filhos estavam todos no banco de trás. Detalhe que cenas como essas têm sido recorrentes e têm causado, pessoal, manifestação intensa por todos os Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul, que são os estados mais racistas e conservadores. Observas pela história de colonização, são os estados que dependiam do latifúndio da mão de obra escrava, já sabem disso, né? Mão de obra escrava no plantio de algodão, tabaco e arroz, certo? Então, muito bem, não só as manifestações por todo o país, jogadores da NBA durante, então, a temporada, um dos times, eu não vou saber dizer qual, mas um dos times se recusou a entrar. Diante dessa situação, todos os outros também aderiram à causa e se recusaram a jogar. Então, tivemos a mobilização no setor desportivo. Detalhe, isso repercutiu diversas vezes, isso acabou se estendendo para outros setores, né, como outras ligas esportivas. Jacob Blake sobreviveu, certo? Ele ficou imobilizado da cintura para baixo. Pessoal, agora vem aqui o X da questão. Durante o período em que ele ficou no hospital, ele estava algemado o tempo todo, foi solto após pagamento de fiança, certo? Detalhe que, quando os protestos se intensificaram diante dessa situação, teve um dia em que um jovem de 17 anos e um casal também apareceu durante as manifestações antirracismo e atirou contra várias pessoas, 2 delas vindo a óbito, certo? São casos que têm repassado, pessoal, constantemente pela internet. São vídeos, assim, carregados para poder assistir, né? Tem que ter um certo estômago para poder assisti-los, certo? E detalhe, tudo isso vem fazendo com que o presidente Donald Trump fique numa espécie de corda bamba, porque o seu discurso, pessoal, é voltado para um eleitorado que tem essa postura, é um eleitorado dos estados do Sul, um eleitorado conservador, e em sua maioria, de maneira generalizada, podemos dizer assim, racista, certo? Então, ele, nesse momento, ele encontra-se entre, ora, fazer discurso para conseguir os votos e se lançar na próxima campanha,
e ora ele não pode também apoiar o racismo perante a comunidade mundial. É por isso que, dados os protestos, a única coisa que ele tem postado no Twitter constantemente é law and order a todo momento. Lei e ordem, significando então que ele seria contra esses protestos, porque esses protestos, ele diz perturbarem a ordem, destruir as ruas, né, indo contra, portanto, aí, a democracia norte-americana. Então, detalhe, né, ele fica nessa corda bamba, ele não pode também alinhar o seu discurso a um discurso racista, mas, ao mesmo tempo, ele precisa trazer o seu eleitorado consigo. Em um momento que a gente não sabe nem se vão ocorrer as eleições. Então, olha a gravidade da situação. Só uma curiosidade, esse jovem de 17 anos que atirou, pessoal, nas pessoas, a polícia passou correndo por ele e não o prendeu, mesmo as pessoas falando quem foi, tá? E depois ele foi, pessoal, acusado de homicídio doloso. Doloso é quando não tem intenção de matar, né? Se ele não queria matar, eu queria saber o que ele queria fazer, então, né? Bom, muito bem. Vacina com... Alguém quer falar algo? Inclusive, só uma coisa aqui. O movimento Black Lives Matter, né? Ele começou com George Floyd e ele continua, tá, pessoal? Ele continua no Twitter, no Instagram, na playlist no Spotify, para quem quiser ouvir, procurar lá. E, pessoal, isso é um debate muito acalorado nos Estados Unidos e que eu acho que, assim, provavelmente o Enem talvez traga daqui 1, 2 anos, traga essa questão, tá? Principalmente pela questão de movimentos antirracismo nos Estados Unidos, mas provavelmente também fazendo, pessoal, vínculos com acontecimentos aqui no Brasil, beleza? Alguém quer falar algo? O Enem vai trazer esse... Acho provável, mas é coisa de 2, 3 anos, tá, Maria? Não acho que ele traga agora. É muito trocar o presidente, né? Você quis dizer. Olha, dada a banca que tem sido trocada constantemente, eu não acho improvável que aconteça, não. Tá? Não acho improvável que aconteça. Por isso que eu falei. Daqui 2, 3 anos, não sabemos o que será de nós, né? O que se tem são só perspectivas, né? E elas geralmente não são muito boas. Povo, vacina contra o Covid. Muito bem. Temos aí 2 principais países, né? Quem são? China e Rússia. China, pessoal, e Rússia têm abarcado uma série de corridas, né, para as etapas finais da vacina contra o Covid. Com detalhe, o governo russo anunciou a disponibilização de maneira gratuita da vacina para a sua população, contemplando os grupos de risco, certo? Final agora de agosto, o ministro da Saúde, Mikhail Murashko, né, anunciou que a vacina seria disponibilizada nos hospitais, finalizando seus testes de verificação de eficácia de imunização. O detalhe que causa intriga perante a comunidade internacional é a OMS não aprova, e ela não reconhece a eficácia da vacina russa, dada a ausência de publicações científicas e sobre as suas fases iniciais e também sobre as fases finais de aplicação desses exames clínicos. Daí entra aquela questãozinha que eu falei para vocês lá no começo da espionagem russa. Estados Unidos acusando a Rússia de espionagem, assim como também acusou a China de espionagem. Entra aquela questão da 5G, aquela questão que eu falei, estaria a Rússia utilizando a 5G para acessar facilmente banco de dados, para poder desenvolver essa vacina. É por isso que não há, então, as publicações, não há artigos, não há nenhum tipo de feedback do governo russo perante a comunidade internacional, perante o OMS. Não sabemos, seriam cenas do próximo capítulo. O que sabemos é que o Brasil já afirmou, já firmou com a China a aquisição de vacinas dada a verificação da eficácia dessas vacinas, das vacinas chinesas, certo? De qualquer forma, não saberemos, só saberemos aí, quando os eventos se consumarem. Povo, teremos mais notícias aí na segunda-feira e entraremos em notícias que fazem referência ao Brasil, ok? Vimos aí o mundo, finalizaremos o mundo segunda-feira. Professor, não o mundo, as notícias do mundo, isso, tá? E aí a gente entra em Brasil propriamente dito. Até lá, se cuidem, estejam vivos para sexta-feira na aula de História, ok?
Ok. Quem quer falar algo no chat? Ok. Queridos, quem perdeu a aula, depois eu disponibilizo lá no YouTube, posto o link no Delta para vocês, tá bom? Gente, beijo no coração, fiquem com Deus, boa semana, se cuidem, foco, força e fé, certo? E vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Beijos, queridos. Beijão, Aladino.